Você está no Devocional Jornada Maravilhosa. Eu sou a Rafaela Bessa e seja muito bem-vinda a esse nosso projeto. Somos um time de mulheres que decidiram viver uma jornada colocando Deus na sua agenda por meio do estudo bíblico de forma constante, objetiva e prática, aprendendo primeiro para depois evangelizar. E faça parte desse nosso time, faça parte dessa nossa jornada, deixando seu like, assim alcançamos mais mulheres para a missão. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrita para saber tudo, porque o nosso conteúdo é transformador. Compartilhe, isso é evangelizar. Compartilhe essa live com a sua rede de contato. E como estamos estudando a Bíblia, temos um presente para você, um planner gratuito para o seu estudo bíblico. Só clicar no link que está aqui na descrição deste vídeo. E então, preparada para viver mais uma jornada transformadora por meio da leitura bíblica? Então, vamos lá! Muito bem, jornadeira maravilhosa, que alegria viver esse momento da leitura da palavra com você. Eu faço a leitura, você é escutativa e assim Deus fala conosco. Hoje, o estudo que faremos é do Evangelho de João, capítulo 6, e vou dividi-lo em duas partes. Hoje será a parte 1. Estudaremos a porção Jesus alimenta uma multidão, dos versos 1 ao 15. Depois, Jesus anda em cima da água, versos 16 até o 21, e o povo procura Jesus, versos 22 até o 24. Preparada? Nesse momento eu imagino, com toda certeza do coração, que você está com a Bíblia nas mãos, o seu planner que você já baixou no link que você clicou aqui abaixo na descrição, também com seu caderno de anotações, porque nós vamos identificar ações extremamente importantes para nós quando nós estivermos meditando a palavra. Então vamos. Jesus alimenta uma multidão. Depois disso, Jesus atravessou o lago da Galileia, que também é chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia porque ele tinha visto os milagres que Jesus tinha feito, curando os doentes. Ele subiu um monte e sentou-se ali com seus discípulos. A Páscoa, a festa principal dos judeus, estava perto. Jesus olhou em volta de si e viu uma grande multidão. Viu que eles estavam chegando perto dele. Então disse a Filipe: Filipe, onde vamos comprar comida para toda essa gente? Jesus sabia muito bem o que ia fazer, mas disse isso por quê? Porque queria ver qual seria a resposta de Filipe. Então Filipe respondeu assim: Bom, para cada pessoa poder receber um pouco de pão, nós precisaríamos, mestre, gastar mais de 200 moedas de prata. Então, um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: Bom, digam a todos que se sentem no chão. Então todos sentaram, e havia uma grama naquele lugar. Estavam ali quase 5.000 homens. Em seguida, Jesus pegou os pães, deu graças a Deus e os repartiu com todos. Sublinhe isso na sua Bíblia. Em seguida, Jesus pegou os pães, deu graças a Deus e os repartiu com todos. E fez o mesmo com os peixes. E todos comeram à vontade. Quando já estavam satisfeitos, ele disse aos discípulos: Recolha os pedaços que sobraram, a fim de que não perca nada. Eles ajuntaram os pedaços e encheram 12 cestos com o que sobrou dos 5 pães. Os que viram esse milagre de Jesus disseram: De fato, esse é o profeta que devia vir ao mundo. Jesus ficou sabendo que queriam levá-lo à força para fazerem dele rei. Então voltou sozinho para o monte. Jesus anda em cima da água. De tardinha, os discípulos de Jesus desceram até o lago. Subiram num barco
e começaram a atravessar o lago na direção da cidade de Cafarnaum. Quando já estava escuro, Jesus ainda não tinha vindo se encontrar com eles. De repente, um vento forte começou a soprar e levantar as ondas. Os discípulos já tinham remado uns 5 a 6 quilômetros quando viram Jesus andando em cima da água e chegando perto do barco. E eles ficaram com muito medo. Mas Jesus disse: "Não tenham medo, sou eu." Então, eles o receberam com prazer no barco e logo chegaram ao lugar para onde estavam indo. O povo procura Jesus. No dia seguinte, a multidão que estava no lado leste do lago viu que ali só havia um barco pequeno. Subiam com Jesus, que tinham embarcado com os discípulos, pois estes haviam saído sozinhos. Enquanto isso, os outros barcos chegaram da cidade de Tiberíades e encostaram perto do lugar onde a multidão tinha comido pão, depois de o Senhor Jesus ter dado graças. O mesmo povo que recebeu o milagre do pão e do peixe estavam lá esperando Jesus. Versos 24. Quando viram que Jesus e os seus discípulos não estavam ali, subiram nos barcos e saíram para Cafarnaum a fim de procurá-lo. Bom, aqui nesta leitura eu identifiquei uma ordem que está no versículo 20. Não tenham medo, sou eu. Esta é para nós palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pause esse vídeo agora, reserve 1 minuto de silêncio para a escuta interna, porque Deus quer ministrar no nosso coração. Muito bem, jornadeira, e qual é a mensagem de Deus para nós hoje? Imagino que você já fez o seu 1 minuto de silêncio. Tenho certeza que além da contribuição que eu trarei, o Senhor também ministrou algo em seu coração. E já te dou toda a liberdade, se você sentir vontade de deixar o seu comentário, dizendo também o algo mais que o Senhor falou com você, que Ele ministrou no seu coração, escreva. Por quê? Porque a sua escrita pode chegar aos olhos de alguém e transformar uma vida, salvar uma vida, livrar uma vida possivelmente do suicídio, de um divórcio, de um desfazer de uma sociedade, porque Deus a todo momento está falando conosco, inclusive aqui nas redes sociais. Uma ferramenta, um mecanismo do qual Deus se utiliza como fonte de milagre para com que a palavra dele comunique com mais pessoas. Bom, quando Jesus fala do alimento à multidão, o que tocou no meu coração é que para viver uma fé de milagre e salvação, que é o que João tem ministrado para nós, João tem ministrado para nós a ação prática de compreender como é exercitar uma fé de milagre, é preciso agradecer a Deus no pouco, nesse pouco que nós temos, para Deus confiar mais. Se você perceber, no verso 11, o que Jesus fez? Levantou o pão e deu graças a Deus. E o que era esse pão? Um pouco, ou quase nada, diante de uma multidão de quase 5.000 pessoas. Você viu quantos pães e quantos peixes eram? 5 pães e 2 peixinhos. Isso é nada. Isso é muito pouco diante da multidão que tinha. Mas se nós dermos graças a Deus no pouco, Deus opera o milagre. Então, qual é a lição? Nunca deixe de agradecer a Deus o pouco que você tem, porque Ele vai confiar mais para alimentar e sustentar uma multidão. Possivelmente a sua multidão hoje é a sua família de 4 pessoas, 5 pessoas, 10 pessoas, a gente não sabe, mas é preciso essa ação. E todo milagre que Deus confia, ele é necessário, porque muitas vezes nós pedimos para Deus aquilo que a gente quer, e às vezes Deus providencia o que é necessário e nós achamos que não é suficiente, principalmente nessa era que nós vivemos da autossuficiência. Se você perceber logo em seguida no versos 12 diz assim: quando já estavam satisfeitos. O milagre que Deus confia é o necessário que nós precisamos.
E esse banquete necessário que ele providencia é suficiente. E quando nós acolhemos o suficiente de Deus, sabe como nós ficamos? Satisfeitas. Por que nós estamos insatisfeitas? Por que nós estamos numa infelicidade constante? Por que nós estamos numa busca incansável de algo que nós nem sabemos e quando temos essa coisa, a gente vê que não foi suficiente? Porque a gente está buscando o desnecessário e não agradecendo e reconhecendo que o pouco nos basta. O pouco de Deus na nossa vida é suficiente. E quando nós nos afastamos dessa suficiência, nós vivemos incansavelmente a infelicidade. Nós corremos incansavelmente atrás de uma tal felicidade que já está do nosso lado. Parece loucura o que o mundo quer fazer com a gente. E depois dizem que é louco são aqueles que são de Deus. Bom, e algo muito significativo quando nós deixamos de ser suficientes em Deus e queremos buscar a suficiência na nossa própria força, é que nós podemos nos sentir grande no processo. Nós podemos nos sentirmos autossuficiente no processo. Nós podemos até esquecer de agradecer pelos milagres necessários de Deus na nossa vida. E algo importante Jesus nos ensina aqui. Quando isso bater a sua porta, quando o sentimento da grandeza bater a sua porta, quando o sentimento da autossuficiência bater a sua porta, quando a ingratidão bater a sua porta, volte sozinha para o monte. Rafa, que monte é esse? Hoje esse monte é o seu quarto secreto, onde, quando eu falo quarto secreto, não é ambiente online nosso não, é o quarto que nós aprendemos no Evangelho de Mateus, é o seu quarto onde só o Senhor vê você. Volte para os pés de Jesus. Por isso a quinta da adoração. Guarde minutos do seu dia para orar. Volte para o monte. Você viu que se você observar no versículo 15, quando Jesus reconheceu que aquelas pessoas que comeram os pães e os peixes queriam fazer dele rei, ele voltou sozinho para o monte. Então, volte sozinha para o seu quarto secreto, volte sozinha para os pés de Jesus. Porque João Batista já nos ensinou no capítulo 3 deste evangelho, escrito por João, discípulo amado, no versos 30, convém que eu diminua e Deus cresça. Não deixe que a autossuficiência tome conta de você. Não deixe que a grandeza humana tome conta de você. Evite a ingratidão. Como? Voltando para o seu quarto, reconhecendo a sua pequenez, reconhecendo que quem é grande é Deus e nós somos pequenas e miseráveis. Bom, quando Jesus anda em cima da água, o que veio ministrado em meu coração? Jornadeira, durante essa jornada com Jesus, nós vamos sentir medo, isso é natural, faz parte da natureza humana. Mas o importante é que se nós mantermos os olhos fixos em Jesus, se nós mantermos os olhos fixos em Jesus, que é o Deus de milagre, Ele que andou em cima das águas, no lugar do medo, nós seremos tomadas pela confiança do amor de Cristo. Por quê? Porque Ele nos diz, no momento do medo, que Ele é. E isso nos basta. Quando os discípulos viram algo andando sobre a água e foi chegando perto deles, eles amedrontados, o que Jesus disse: não tenham medo, sou eu. Por isso a importância de se relacionar com Jesus. Por isso eu quero te dar os parabéns se você está ouvindo essa meditação, se você dedica um tempo e coloca Deus na sua agenda, se você está vivendo esse devocional. Isso nos basta. Você vai ter medo, e no momento do medo, levante os seus olhos. Esse levantar o olho é direcione os seus olhos para Jesus e diga: Jesus, eu estou com medo. E Ele vai dizer: não tenha medo, jornadeira, não tenha medo, minha filha. Eu sou eu estou com você. Quando essa relação existe, nós temos prazer em receber Jesus. Sabia?
Quando nós temos essa relação, mesmo com medo mesmo, nós olhamos e mantemos os nossos olhos fixos em Jesus e a gente fica feliz em receber Jesus. Nós ficamos felizes em manter Jesus no nosso barco, na nossa vida. Está no versículo 19. Eles ficaram... 19 não, perdão. No versículo 21. Então eles receberam com prazer Jesus no barco. Não é o 19 não, é o 21. Então quando a gente está com medo, fixa os olhos, ouve Jesus dizer na interlocução interior. Por isso a gente tem que se livrar dos barulhos do mundo. Por isso a gente tem que guardar um tempo do nosso dia para o Senhor, de preferência nos primeiros momentos do dia, na manhã. Se você não conseguir pela manhã, não também se prenda a essa crença de que é só de manhã. Não, é o tempo que Deus escolheu para você. Mas não permita-se viver o dia sem colocar Deus na sua agenda, para você sentir prazer em colocar Jesus no seu barco. E quando nós estamos com Jesus, jornadeira, a gente sempre chega no destino certo. Mas atenção, o destino certo não é o que você quer. O destino certo é onde Deus quer que nós estejamos. Por isso a gente tem que pedir sempre em nossa oração que nós estejamos em comunhão com os desejos de Deus para nós, que nós estejamos em comunhão com a vontade de Deus para conosco. E aí no verso, na porção de que o povo procura Jesus, o que ficou de lição para mim? Qual que era esse povo? É o povo que comeu o pão e o peixe. É o povo que viveu o milagre. Foi necessário que uma geração vivesse os milagres pessoalmente com Jesus. Foi necessário que uma geração visse Jesus fazer milagres para que as Escrituras existissem. E ele disse que felizes serão aqueles que creem porque não viram. E somos nós. A nossa geração, ela precisa ser feliz, não porque a gente viu um milagre, mas porque nós cremos que Deus é, porque Jesus é. Nós cremos não porque vimos, mas porque nós exercitamos a fé. Fé é acreditar naquilo que não vemos, mas temos certeza porque nós escutamos Deus falar para nós, nós escutamos o evangelista contar para nós, nós escutamos todo o evangelho contar para nós, nós escutamos Paulo professar aquela fé depois que Jesus se foi. Que sejamos uma geração que não procure Jesus porque ele faz milagres e prodígios, mas porque sentimos e temos a certeza que ele é o Filho de Deus. Porque ele é o Messias. Porque ele me salvou. Salvou você e nos salvou. Nossa frase hoje ela é um pouquinho longa. A nossa frase fortalecedora de hoje que Deus ministra no meu coração e eu desejo fortemente que convença você é que procurar Jesus para pedir milagre é fácil. Quero ver continuar nos seguindo pelo simples fato de que Ele é o Senhor e Salvador, mesmo que não me atenda no que eu quero. Uau! É impactante, não é mesmo? É muito forte. Bom, desejo que o devocional tenha contribuído. Que sensação maravilhosa poder estudar mais uma vez a palavra do Senhor, porque é Ele falando conosco. E se esse conteúdo faz sentido na sua vida, que você compartilhe com mais pessoas. E eu quero já dizer para você, estamos vivendo um tempo de reajuste, de realinhar. Então a frase fortalecedora não estará no Instagram, no feed, ela estará nos stories. Então o que eu quero pedir para você, se fizer sentido? Que você compartilhe o stories da frase fortalecedora nos seus stories do Instagram. E no mínimo com 3 pessoas da sua rede de contato. Compartilhe a frase fortalecedora no seu stories e também mande um aviãozinho da frase para no mínimo 3 pessoas. Bora lá? Vamos fazer essa ação para nós alcançarmos mais vidas? Obrigada e eu vejo você lá no compartilhamento.